Fala, tchutchucos, tudo bom? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, hein? Tchutchucos, olha só. Eu, a partir de hoje, vou começar a dar sequência no nosso conteúdo a partir do momento em que nós paramos lá na sala de aula com a Grécia Antiga, tá? Então, só para vocês se localizarem, eu vou continuar o período arcaico, vou trabalhar a política ateniense e basicamente tudo que vocês precisam vai estar lá no capítulo 6, a partir da página 667, tá bom? Então, ó, não se preocupem. O que vocês têm de básico, pessoal, está na apostila. A preocupação de fato é que vocês lembrem que eu estou dando continuidade nos estudos sobre a Grécia Antiga, período arcaico e cidade de Atenas. Tá certo? Então vem comigo. Tchutchucos, essa terceira fase da história grega, que é o período arcaico, todo mundo tem que lembrar que é o período da formação das polis, tá? Aí até trabalhei com vocês em sala de aula. Primeiro, a polis de Esparta. Comentei lá que a cidade de Esparta era uma cidade oligárquica, militarista, conservadora. E nessa aula eu trabalhei com vocês toda a organização social, toda a estruturação econômica, a política de Esparta, e fui colocando para vocês que ela era uma cidade dentre várias outras cidades gregas, só que ela era diferente. Ela era uma cidade que se fundava em cima do militarismo, ok? Aí no segundo momento, pessoal, eu comecei trabalhando Atenas com vocês antes da gente parar. E o que eu expliquei rapidão? Eu expliquei que a cidade de Atenas era uma cidade evolutiva, era uma cidade intelectual e uma cidade altamente comercial. Então a gente nota que é uma cidade que, quando se compara à cidade de Esparta, é uma cidade diferente também, né? Mas assim como demais cidades gregas, pessoal, o que a gente tem que lembrar que é de relevância é que todas as cidades, apesar de serem diferenciadas, elas tinham alguns pontos em comum. Por exemplo, a religião, a língua, tá certo? Só que quando eu expliquei Atenas para vocês, pessoal, eu segui o mesmo caminho que eu segui para explicar Esparta. Eu comentei como era a organização social, como é que se estruturava a economia, e o que faltou foi a política, que é o que a gente vai trabalhar agora. Tá certo? Então vem comigo, pessoal. A cidade de Atenas é uma cidade que teve uma política evolutiva. Por isso que a gente fala que a cidade foi evolutiva. O que ela mais teve de evolução foi a política. Então eu coloquei para vocês aqui as 4 fases da política ateniense, os 4 momentos em que Atenas passou por diferenciação política. Por exemplo, a primeira fase é uma fase chamada monarquia. O que eu vou pedir para vocês frisarem, pessoal, é que na monarquia o poder pertence ao rei. Tá legal? Aí teve uma segunda fase, uma fase super importante, que era chamada oligarquia. E eu sempre vou pedir para vocês guardarem que na oligarquia o governo pertence aos poucos. E quem são os poucos? A elite. Aí puxa lá da memória, pessoal. A elite ateniense era chamada eupátridas. Lembraram? Joia. A terceira fase, pessoal, é uma fase chamada tirania. E é interessante porque o nome tirania não faz referência a um poder tirânico no sentido de despótico, de violento só. Na verdade, tirania é o governo de demagogos, o que seria muito próximo hoje dos chamados populistas. Tá legal? E a última fase, a mais importante, é o ápice desse processo evolutivo político ateniense, é a fase da democracia. E é legal o nome por quê? Porque quando você fala democracia, o governo pertence ao demos. E quem é o demos? Ou quem são os demos? É o povo. Tá certo? Então perceberam? Eu fui colocando para vocês quem é que manda em cada fase da política ateniense e vocês foram percebendo que ela foi mudando, né? Então por isso uma política evolutiva. Tá joia? Então agora vamos aprofundar para que nós possamos entender o quanto é muito importante lembrar que a democracia é um dos maiores legados da Grécia Antiga. E a democracia, ela nasceu aqui na cidade de Atenas. Então vem comigo. Tchutchucos, a primeira fase da história política ateniense é uma fase chamada monarquia, como eu comentei agora há pouco. Só que o bacana é que vocês guardem que quem comandava na figura de rei era aquele que representava a elite, tá certo? Ele recebia até um nome, é Basileu.
O lance interessante, tchutchucos, é que o rei nessa fase, ele tinha basicamente dois papéis. O primeiro papel é o papel militar, ele era o supremo comandante do exército ateniense, e o segundo papel, que é o que cabe à nossa discussão sobre política, é o papel administrativo. Então ele administrava a cidade, beleza? Só que aqui, tchutchucos, existe um órgão que meio que limitava o papel do rei, impedia que o rei pudesse concentrar poderes. E o nome desse órgão é chamado Areópago. E na verdade, Areópago é o nome de um monte que fica próximo da cidade de Atenas. E o que é o Areópago? O Areópago funcionava como se fosse um conselho de anciãos, um conselho de idosos, de mais velhos, tá? E o papel básico era a justiça. Só que o legal é o seguinte, vocês perceberam que a justiça não cabia ao rei? Não cabia porque justamente o órgão Areópago, ele nasceu para isso. Ele nasceu para limitar o poder desse rei. E ao mesmo tempo, vocês podem perceber que esses mais velhos, eles são os mais sábios, né? Mas adivinha de qual setor social eles provinham? Exato, eles provinham da elite, dos eupátridas, tá certo? Então, nessa fase, pessoal, a gente tem esse esquema de política, só que não durou muito tempo. Segundo alguns historiadores, a fase monárquica ela não teria durado mais do que 100 anos, tá? E em seguida, o que aconteceu? A elite percebeu que o papel do rei era um papel sem muito sentido. Então ela passa a comandar a cidade. É nesse momento que vem a segunda fase, a fase da oligarquia. Por que o governo é da elite? Porque nessa fase, pessoal, quem comanda a cidade de Atenas é um órgão chamado arcontato. Tá legal? E o que é o arcontato? O arcontato, ele representava 9 eleitos, só que aí todo mundo tem que lembrar que os 9 eleitos, eles vinham da elite, eles eram eupátridas, e esses 9 arcontes, eles ficavam um ano no poder. E quais eram os papéis desses arcontes, desses 9 membros da elite? O papel legislativo, o papel militar, o papel religioso, o papel jurídico. Então vocês podem perceber que esses 9 arcontes eram a própria cidade e por tabela, por consequência, eram a própria elite. Tá certo? Professor, e o Areópago? O Areópago continuava, tá? Só que o Areópago, nessa fase, era mais como supervisor. Ele servia mais para dar suporte político ao arcontato, mas em prática ele não tinha poder algum. Tá legal? Mas olha só que coisa interessante. Nesse momento da oligarquia, a cidade de Atenas ela passava por uma grande transformação. O que acontecia? A cidade ela ficava em território fértil e grande parte da produção da cidade era uma produção agrária e era para exportação. Eles produziam muita oliva para transformação em azeite e isso era exportado. Eles produziam muito trigo, eles produziam muita uva para fabricação de vinhos. Então a cidade, a partir do porto dela, que é o porto de Pireu, ela começa a se tornar uma potência naquela região. Então a primeira transformação foi esse aumento comercial. E olha só que coisa interessante. Com esse aumento comercial, um dos demos, que é um grupo chamado demiurgos, começa a se destacar. Lembra quem que eram os demiurgos? Puxa da memória. Os demiurgos, pessoal, eram comerciantes. Eles eram aqueles que faziam a importação e a exportação de produtos, principalmente a exportação, tá? Só que olha só que coisa curiosa, eles podiam ter poder econômico, mas eles não tinham poder político, porque todo mundo já escutou que na oligarquia quem manda é o arcontato, não é? E quem é que o arcontato representa? Isso representa os eupátridas, a elite. Outra coisa que acontece dentro dessa transformação que Atenas começa a vivenciar, a escravidão por dívida, ela passa a se tornar muito importante. Não só por dívida, tá? Mas eu estou destacando a escravidão por dívida, por quê? Porque a gente tem que lembrar que 2 grupos sociais eram muito usados como escravo, principalmente por conta de estarem sempre na berlinda, sempre em dívida. São eles os georgóis, os pequenos produtores. E por que eles viravam escravos por dívida? Porque estavam sempre hipotecando a terra. Eles estavam sempre pegando dinheiro para tentar produzir e como eles não conseguiam competir com o produto importado, eles entravam em falência e deviam. Aí viravam escravos. E o outro setor do demos, pessoal, é um setor chamado tetas.
Lembra quem é o teta? Ou os tetas? Os tetas, eles eram despossuídos. E o crucial é entender que como eles não tinham alternativa de sobrevivência, tendo em vista que nessa época do aumento comercial a escravidão passa a ser muito necessária, os tetas acabam entrando como escravos, eles acabam virando escravos por conta própria. Então o que acontece? A escravidão ela passa a ser as mãos e pernas de Atenas. Só que os dois setores sociais que eu acabei de citar, que fazem parte dos demos, não gostam muito disso. O primeiro setor são eles, os georgóis, até porque eles são falidos, e o segundo setor é o setor dos tetas. Eles não têm outra coisa a fazer para sobreviver a não ser se tornarem escravos. Tá certo? Então o que vai acontecer? Os demiurgos, que eram comerciantes, os georgóis, os pequenos proprietários, e os tetas começam a fazer contestações. Eles começam a exigir participação na política. E principalmente os demiurgos, até porque eles entendem o seguinte: nós somos uns motores econômicos da cidade, só que a gente não tem nenhum poder. Tá legal? Então o que vai acontecer? Vai surgir uma guerra civil. Essa guerra civil ela vai opor de um lado a elite, os eupátridas, que não querem perder poder, querem manter esse poder nas mãos deles, e do outro lado os demos, que estão querendo participar da política, estão querendo entrar na política. Tchutchucos, e essa guerra civil acaba eclodindo. O que acontece? A cidade para, ela começa a entrar em crise econômica, ela convulsiona politicamente falando. E adivinha qual foi a alternativa? A alternativa ela foi encontrada pelos próprios membros da elite, tá? Pelos eupátridas. E eles colocaram alguns legisladores, que eram arcontes, para tentar mudar um pouco a situação política para agradar tanto a eles, né, que eram os detentores do poder, como também os demos, principalmente quem? Os demiurgos. Olha só quem são os dois legisladores mais importantes. O primeiro é Drácon, pessoal. E o Drácon, ele é importante por quê? Porque a grande medida dele foi a criação de um código de leis que é chamado Código de Drácon, que é o seguinte: nada mais foi do que a escrita das leis atenienses. Ora, tchutchucos, as leis em Atenas até esse momento eram leis orais, elas eram consuetudinárias. E o interessante é que quando as leis são orais, elas podem ser mudadas, elas podem ser esquecidas, elas podem nem ser usadas. Então Drácon ele se propôs a codificar essas leis, a escrever essas leis. Só que o detalhe é o seguinte: primeiro, as leis eram muito severas. E segundo, eram leis que faziam questão de defender o quê? A propriedade privada. Então a gente percebe que apesar de ter essa vantagem de serem escritas, as leis atenienses a partir do Código de Drácon eram leis que ainda favoreciam a elite. O único ponto positivo que essas leis trouxeram, pessoal, foi o conceito de igualdade jurídica, tá? Ou seja, teoricamente, todos são iguais perante a lei. Entenderam? Só que a guerra civil não parou, né? Porque todo mundo percebeu que essas leis não eram para todos. Então foi colocado para tentar mudar a situação um segundo legislador. Esse, pessoal, vocês vão destacar, é Solon. Tá legal? O que o Solon propôs? Ele propôs que a cidade passasse por algumas modificações, algumas alterações políticas, sociais e econômicas que fossem significativas, tá? Então a primeira mudança que ele propôs, olha só que coisa muito interessante, foi abolir a escravidão por dívida. E quando ele abole a escravidão por dívida, ele perdoa todas as dívidas de todos aqueles georgóis. E, ao mesmo tempo, ele meio que consagra, a partir desse momento, uma escravidão que tem que ser obtida de outra forma, por compra ou por guerra. Tá legal? Mas, atenção, ele não acaba com a escravidão, ele acaba com a escravidão por dívida. Ele dá um alívio a um dos setores do demos, que é o setor georgói. Beleza? Segunda transformação que ele faz, pessoal, dá uma destacada aí. Ele divide a sociedade por riqueza. O legal da divisão da sociedade por riqueza é que quando isso acontece, ela perde aquele caráter estamental. Eu já expliquei isso lá atrás, tá? Ou seja, as pessoas elas não são caracterizadas dentro da sociedade pela origem, pelo nascimento e agora sim pela riqueza. Então reparem que a vantagem ela continua ainda sim na mão da elite,
os eupátridas, afinal de contas eles eram grandes proprietários de terra, mas ao mesmo tempo está tentando dar uma brecha para a ascensão social do demiurgo, do comerciante. Tá legal? Outra coisa que ele faz, que é muito significativo também, ele amplia a participação política, estabelecendo que a política tinha que ser de caráter censitário. Traduzindo, entra para participar da política quem tem dinheiro. Nossa, prof, então o Teta, o Georgoi, eles meio que não podem participar da política, né? Não. Mais uma vez a elite se consagra, mas o setor do demos que vai ganhar muito com isso são os demiurgos. Mas olha só que coisa interessante, por que é muito significativo? É que uma pequena maioria começa a participar do poder. E ele participa através de dois órgãos, tá? Tirando lá o areópago e o ar-contato, temos a criação da bulé. A bulé o que é? A bulé era um conselho. E esse conselho era basicamente responsável por criar as leis de Atenas. Tá legal? E o segundo órgão, pessoal, é um órgão chamado eclésia. E a eclésia é uma assembleia. O papel dela era aprovar todas as criações de leis que a bulé fizesse. Tá certo? Mas eu insisto, pessoal, é uma pequena participação política basicamente restrita ainda à elite e aos demiurgos. Tudo bem? E por final, pessoal, ele vai incentivar o comércio. Claramente, o que ele está tentando demonstrar é o apreço que ele tem pelos demiurgos, né? Mas ao mesmo tempo também o apreço à atividade mais importante da cidade, que é a atividade comercial. Tá legal? Então, com Solon, pessoal, a impressão que nós temos é que a cidade estava respirando aliviada, né? Mas não. Sabe por quê? Porque durante 30 anos, pessoal, uma outra guerra civil aconteceu. E ela aconteceu basicamente por quê? Porque nem todos foram acessados por essas transformações, né? Qual que era o contexto? A elite estava um pouco descontente, ou seja, os eupátridas, afinal de contas, eles perderam um pouco do controle político. E por outro lado, existia uma massa dos demos da população que não tinham direito político algum, como por exemplo os georgóis e os tetas. Então o que aconteceu? Aconteceu que durante essa época da Guerra Civil foi se elaborando uma forma de poder que era chamada de tirania. E o que é a tirania? A tirania é o governo de um pessoal que é chamado de demagogo. O demagogo é o seguinte, é aquele que faz uma série de reformas que beneficiam a população, mas ao mesmo tempo eles se colocam acima das leis porque tudo que ele faz em benefício de aspas, uma maioria. Só que com um detalhe, se ele tiver que usar a violência, ele vai usar a violência. Entenderam? Então o que vai acontecer? Durante um certo período, os caras que passam a comandar a cidade, os arcontes que passam a comandar a cidade, eles passam a manipular a política. Eles ficam no poder por mais tempo do que é permitido, e o que eles fazem para se manter ainda no poder. É como disse lá atrás, parece um populismo. Beleza? Quais são os caras que comandaram a cidade? São vários, tá? Mas dois se destacaram. Psístrato foi o primeiro grande tirano, e um outro, pessoal, filho do Psístrato, é chamado Hiparco. Tá legal? E o que esses dois fizeram? Principalmente o Psístrato. Eles beneficiaram os comerciantes, mas atenção, eles beneficiaram aqueles que já tinham certas regalias políticas, né? Só que ao mesmo tempo, eles vão começar a beneficiar os pequenos comerciantes. Não aqueles grandes demiurgos, mas os pequenos, aqueles que atuavam na cidade com um comércio interno. Tá certo? E por outro lado, eles também vão ajudar os pequenos proprietários. Aqueles georgóis que estavam sempre em dívida, agora não mais transformados em escravos, atenção, eles passam a receber um dinheiro do governo, um apoio do governo. Tá legal? Então percebam, a tirania ela foi um erro político. Ela foi uma fase esquisita, porque quem comanda não comanda porque gosta de fazer a boa política, gosta de fazer bem aquilo que é a política. Faz porque ele se mantém no poder, ele manipula. Boa, boa? O resultado foi o seguinte. Depois de tanto tempo de tirania, pessoal, um arconte chamado Clístenes propôs uma coisa chamada democracia. E eu já vou pedir para vocês destacarem. Sabe por quê? Porque na democracia o governo é do demos. O governo pertence ao povo.
E olha só que coisa linda, pessoal. Ao menos 11% da população, a partir da democracia do Clístenes, começa a participar da política. Nossa, prof, continua sendo uma pequena maioria, né? Sim, continua, mas era muito maior do que outrora. Para vocês terem uma ideia, lá naquelas reformas do solo, menos de 5% podiam participar da política. Agora são 11%. Entenderam? Só que olha só, atenção. Quem manda na política democrática são os cidadãos, né? E eles podem vir de qualquer local de Atenas. Ele pode vir do litoral, o cidadão pode vir do campo, ele pode vir da própria cidade. Então reparem que é uma política mais abrangente, porque até então, quem era aquele que podia participar? Você já sabe, mas eles eram da cidade. Agora não. Aquele que vinha do litoral e do campo também podem participar da política. Joia? Prof, e onde é que eles participam? Eles vão participar principalmente da eclésia, aquele órgão que eu falei para vocês, que reunia todo mundo que podia participar da política para aprovar as decisões da bulé. A bulé, lembra? Criava leis? Isso. Mas ao mesmo tempo, pessoal, esses cidadãos, eles também podiam eleger os chamados estrátegos. Já anotem quem são estrátegos, pessoal. Eram aqueles que não só comandavam a cidade, eram como se fossem prefeitos, vamos colocar dessa maneira, mas também eram militares. Eles eram 10. E eram 10, pessoal, vindo desses locais. Cada um representava um certo local. Tá legal? Prof, e tinha alguma restrição quanto à participação? Tinha alguma restrição para você ser ou não ser cidadão? Sim. Tchutchucos, é assim. O cidadão, aquele que venha do litoral, do campo ou da cidade, que entra para a eclésia e elegem os estrátegos, eles tinham que ser fundamentalmente homens, maiores de idade, 21 anos. Eles tinham que ser atenienses, eles tinham que ser filhos de pais atenienses. E com Clístenes, pessoal, eles tinham que ter posses, tá? Então a gente já sabe que os tetas, eles não podiam participar, beleza? E a restrição, quem é que não pode participar? Quem não pode, pessoal, eram mulheres, legal? Eram todos aqueles estrangeiros, puxa da memória, que genericamente eram chamados metecos, e os escravos. Tchutchucos, essa democracia é tão interessante que vocês podem perceber que ela fornece um substrato maior de participação àquele que é chamado cidadão, né? Só que também evita erros políticos, tenta evitar o surgimento de tiranos. Por exemplo, o Clístenes, ele criou uma coisa chamada ostracismo. E o que vem a ser o ostracismo? O ostracismo, pessoal, é uma espécie de votação que se fazia para escolher o pior político. E se aquele cara fosse escolhido o pior político, o que acontecia com ele? Ele era tirado do poder, ele era tirado da cidade, todos os bens eram confiscados e assim esse cara ficava fora da cidade e da política por 10 anos. Então anota aí que o ostracismo é o banimento, tá legal? Outra coisa que, segundo alguns historiadores, é uma criação do Clístenes, é um órgão chamado Elieu. O Elieu, pessoal, é um órgão que a gente fala que serve à política, é um tribunal político, tá? Então ele julgava o mal político, ele julgava as más ações dos estrátegos, tá legal? Então tá aqui, pessoal, é com Clístenes que nasce todo esse esquema que eu acabei de mostrar para vocês, que é a democracia, beleza? Só que peraí, tchutchucos, o auge da democracia na cidade de Atenas e até na Grécia vai ser durante a gestão de um estratego chamado Péricles, tá? O prof, ele não é mais um arconte, ele é agora um estratego? Sim, porque quando a democracia foi criada, os estrátegos passam a ser os caras mais importantes pela cidade. E esse aqui, o Péricles, ele conferiu à democracia o seu ápice. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, pessoal, foi criar uma coisa chamada mistói. O que é um mistói? É a remuneração para aquele que exerce cargo político, tá? E uma segunda coisa que ele faz é criar o que a gente chama de 3 isos. Acompanha comigo. O primeiro iso é chamado isonomia, que é a igualdade jurídica, de verdade. O segundo iso é a isocracia, que é a igualdade política.
E o último ISO, pessoal, é chamado de isogoria ou isegoria, tanto faz, que é a igualdade de participação. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando desses ISOs, o teta ou os tetas agora podiam participar da política democrática. Tá legal? Então tá aqui, pessoal, dada a aula para vocês. Isso é a evolução política de Atenas e o mais importante de todas as fases é o momento da democracia. Legal? Para minha despedida, pessoal, eu vou pedir para vocês lerem sobre esse assunto lá na apostila. A página eu especifiquei no começo da aula. Vou pedir também para que vocês resolvam aos exercícios complementares. No caso, o exercício 4 é a minha sugestão. E, tchutchucos, tomem cuidado, o exercício 4 é um exercício somatório. Não é para fazer as assertivas 0, 8 e 16, tá? Esse exercício 4 está na página 675, beleza? E o último exercício para vocês está lá em habilidades, é o exercício 3, na página 664. Joia? Então, forte abraço para vocês, estudem, resolvam essas questões e qualquer problema, pessoal, me procura lá no Google Classroom. Boa, boa? Tchau, tchau, pessoal.